Oi, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre avaliação de maturidade e a nossa solução de avaliação de maturidade. Primeiro, é entender um pouco o que é a maturidade, né, e por que fazer essa avaliação. Quando a gente faz uma avaliação de maturidade, a gente cria uma linguagem comum das capacidades, né, dentro da sua organização. Isso vai auxiliar na definição, né, dessas principais capacidades e conhecer o nível que ela está dentro da organização. E assim, a organização consegue definir metas para melhorar essas capacidades, criando ações de tratamento. E a nossa solução, ela para fazer essa maturidade, ela se baseia nos controles SIS. Os controles SIS são controles de segurança cibernética. É um total de 18 controles, eles são divididos em 153 medidas. Além disso, dentro dos controles, as medidas elas são agrupadas em IGs, né, que são grupos de implementação, que a empresa pode usar como base para implementação dentro dela. E a maturidade, a metodologia que a gente utiliza é a do próprio SIS, que é o SIS-RAM. Ele é baseado em 4 principais perguntas. A primeira é se existe uma política definida dentro da sua empresa, né, se esse controle está implementado, ele pode estar implementado só em parte da empresa, ou na empresa como um todo. Se o controle é automatizado e se ele é reportado, isso é, se existe, algum indicador que possa ajudar e que possa ser divulgado. E como que é feito? Como que começa essa análise da maturidade? A primeira coisa é definir o escopo. O nosso, sistema, ele permite a empresa a escolher qual vai ser o escopo, né, ele pode fazer pela empresa como um todo ou por parte dela, e também os controles que ele e medidas que desejam ser analisadas. Após definir o escopo, é feita uma análise da maturidade atual, isso é, você vai ver aonde você está no momento, e aí a maturidade futura, que é aonde a empresa deseja chegar. Com isso, são gerados resultados que vão auxiliar na tomada de decisão. Como eu falei, a primeira etapa é criar essa análise. A primeira coisa vai ser definir o escopo, né, como no exemplo eu coloquei que o escopo seria a organização como um todo, mas focado apenas no primeiro grupo de implementação, mas existem vários tipos de escopo, você pode fazer por parte da empresa e depois juntar numa única avaliação. Você pode fazer por grupo de implementação ou então até mesmo, fazer os controles e medidas que foram citados pelo TCU. Depois disso, são definidos, né, os controles e as medidas que serão tratadas, sendo selecionadas, e aí é criada a análise em si. Após a criação da análise, o usuário ele vai fazer vai pontuar as maturidades. O sistema ele vai mostrar a lista de controles e medidas escolhidas e você vai poder escolher qual medida você quer, analisar, e aí você vai poder fazer a atual e a futura. A futura é essa bandeirinha da direita. E aí serão respondidas as 4 perguntas: se existe uma política definida, se o controle, né, está implementado, se ele é automatizado e se existe reporte. É muito importante, tanto na hora de fazer a maturidade atual quanto a futura, colocar os comentários, porque esses comentários irão auxiliar vocês depois a definir quais são as ações de tratamento necessárias para melhorar a maturidade e também entender o porquê que o usuário colocou isso. Por que que não está implementado em toda a empresa? Por que que não é automatizado? Por que que não tem reporte? E aí, após a análise, é visto o resultado. O sistema ele mostra quando existe um gap, né, quando a maturidade atual não é igual à futura, né, ele sinaliza o usuário, e aí ao clicar nele o usuário pode ver a conformidade, que ele vai mostrar aonde no relógio, aonde aquela medida está no momento e aonde ele quer chegar, né. Além disso, ele vai mostrar, os comentários para cada uma das perguntas definidas. Com isso, o usuário pode fazer as ações de tratamento para melhorar essas maturidades, né. Ele tem uma atual, por exemplo, que ele tem uma política que está desatualizada e ele quer ter uma política escrita e aprovada. Então ele vai poder criar uma ação de tratamento para poder melhorar essa política. Clicando em ação de tratamento, ele vai definir um título, né, da ação, que é a ação em si,
o que será feito na descrição, colocando passo a passo o que tem que ser feito, qual vai ser a maturidade que ele irá alcançar após essa ação de tratamento. Ele vai atribuir um responsável, que pode ser ou não notificado por e-mail, e também vai colocar quando que se deu início a essa atividade e qual o prazo de finalização dela. Com isso, fica no sistema registrado a ação de tratamento, que, quando finalizada, o responsável irá finalizar essa ação. Bem, após feita toda a análise dentro do seu escopo desejado, e também mesmo que você faça em vários escopos, o usuário ele pode definir quais escopos ele quer ver, e o sistema irá gerar gráficos. Um deles é a maturidade geral, né, de conformidade da organização, também mostrada em relógio, mostrando aonde ela está, considerando todas as medidas que foram analisadas e aonde quer chegar. Ele mostra um gap, em ordem de gaps, as medidas, os controles, né, com maiores gaps. Ele sempre vai mostrar em ordem, mostrando que tem o maior gap para o menor gap. Vai mostrar o nível, os controles que estão conformes, né, que estão com a maturidade atual igual à futura, quantos estão com gap, né, estão abaixo do esperado, e quantos ainda não foram analisados dentro do escopo. E um outro gráfico que ele mostra é o status de implementação. Naquela pergunta que coloca de implementação, o sistema ele faz um gráfico mostrando quantos controles dos que foram marcados como implementados, quantos estão parcialmente implementados e quantos não estão implementados. Ao final de tudo, o sistema ele gera um relatório bem completo, com todas as informações. Ele vai trazer uma introdução, um contexto, vai mostrar os detalhes para cada controle e medida analisado. Além disso, em cada medida, ele vai trazer a maturidade atual e futura escrita com cada observação feita. Também vai trazer os indicadores gerais da empresa, né, mostrando a média de maturidade da empresa e todas as ações de tratamento criadas para aquele escopo. Como eu falei, você mesmo fazendo mais de um escopo, o sistema permite a junção deles num único escopo, para você ver a maturidade como um todo da empresa. É isso, muito obrigada.